Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao BAT 101 Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quinta e última aula da unidade 12 e também a última aula do nosso semestre virtual. Começaremos depois no Hebraico 3, estudando os verbos do kal volitivos. Mas veremos mais disso depois. O que nós vamos estudar hoje e nessa aula são as negações no hebraico. No português, nós negamos verbos ou negamos uma frase com a palavra não. Já no hebraico existem duas formas, duas partículas de negação, ou duas palavras que nós traduzimos no português como não. As palavras são lo e al. Precisamos ver qual é a diferença entre essas duas palavras, tanto no significado quanto na forma em que aparecem. Tá bom? Vamos começar então com o lo. Lo pode negar tanto o verbo perfeito quanto o verbo imperfeito. Lo também sempre antecede o verbo. Em outras palavras, lo vem antes do verbo em qualquer situação. Você nunca verá lo depois do verbo, tá bom? Outra coisa de lo é que lo expressa uma proibição ou uma negação permanente e absoluta, tá bom? Isso é diferente, nós vamos ver que o al não expressa uma negação permanente e absoluta, mas uma proibição imediata e específica. O lo, não. Lo expressa uma negação permanente e absoluta. Vamos ver um exemplo então. Em Gênesis 4, versículo 9, Caim diz a Deus, eu não sei. Tá certo? Essa é a resposta de Caim quando Deus pergunta, onde está o seu irmão Abel? Caim diz, lo yadati. Lo yadati. Eu não sei. Então, lo, você vê que antecede o verbo. Esse é um verbo kal perfeito. Lo expressa uma negação permanente e absoluta. Eu simplesmente não sei. É o que Caim está dizendo a Deus. É uma mentira, mas é o que ele está dizendo. Um outro exemplo disso é em Gênesis 11, versículo 7, quando Deus está falando sobre o que ele vai fazer com a Torre de Babel, com as pessoas que estão construindo a Torre de Babel, ele fala que vai confundir a língua deles para que, e então vem essa frase, lo yishma'u ish safat re'ehu. Lo, não, para que não, yishma'u, ouçam. Tá bom? Vocês lembram que na aula passada nós vimos que o kal imperfeito pode ser traduzido como subjuntivo no português, né? Esse é um desses casos. O kal imperfeito está sendo utilizado volitivamente para que eles não ouçam ish safat. Ish, nesse sentido, significa sim homem, mas está sendo utilizado como um modificador para dizer cada. Para que cada homem não ouça a voz, ou o lábio, a língua. Na verdade, a palavra aqui é safá, que significa lábio, mas pode ser traduzido também como linguagem, para que cada homem não ouça a linguagem re'ehu, do seu próximo, do seu companheiro, do seu amigo. Então, nesse caso aqui também, a proibição de Deus, ou a negação de ouvir e de compreender a linguagem de uma outra pessoa, é uma proibição permanente. Deus está falando, o que eu vou fazer vai mudar permanentemente a língua das pessoas que estão aqui construindo a Torre de Babel. E o al? Como que nós traduzimos o al? O al também é traduzido pela palavra não no português. Agora, o al sempre nega apenas o verbo imperfeito. O al não funciona para o verbo perfeito. Por quê? Porque o lo, nós vimos, é uma proibição permanente. Al não é uma proibição permanente. Se al não é uma proibição permanente, se al expressa uma proibição, uma negação imediata e específica, ele não pode ser utilizado com o verbo perfeito, tá certo? Agora, o al também pode aparecer tanto antes ou depois do verbo, e ele nega apenas o verbo imperfeito. Então, um exemplo disso está em Jeremias, capítulo 27, onde Deus diz va'al, e não, tishma'u, ouça. Nesse sentido aqui, o kal imperfeito também está sendo utilizado volitivamente e até para expressar o sentido de um imperativo. E não ouça, não dê ouvidos, divrei, as palavras, ha-navi'im,
dos profetas. E ele vai continuar a dizer os profetas falsos e assim vai. Então, não dê ouvidos. Agora, essa profecia ao rei Zedequias, isso significa que Zedequias nunca deve ouvir a palavra dos profetas? Não, mas ele está dizendo, está negando, naquele instante está dizendo, eles não estão falando as minhas palavras. Então não ouça as suas palavras. Essa é a diferença então entre as duas negações no hebraico, lo e al. Lo muitas vezes nós podemos até traduzir como a palavra nunca em português. E al é um não, uma coisa imediata, uma coisa específica naquele momento, enquanto que lo é uma coisa que você veria, por exemplo, nos 10 mandamentos. Al não é utilizado nos 10 mandamentos, mas lo é. Tá bom? Bom, gente, acabamos então. Estudem bem para a avaliação final do Hebraico 2 e nos veremos no Hebraico 3. Shalom!